É isso aí, sente-se à mesa, começando mais um Proposições. Sou Daniel Coelho, estou muito contente de poder repartir com você mais essa bênção da comunhão, da mesa, poder chegar junto aí nesse espírito de repartir mesmo o nosso coração mais uma vez. E hoje realizando mais um sonho, né, Rafa? Até o Rafa tá aqui assistindo. Mais um sonho, o pessoal pedia, quando eu colocava lá, gente, quem que eu posso gravar? Aí chovia lá, Paulo Júnior, Paulo Júnior, Paulo Júnior. Então a gente vai conversar sobre algo que já é fruto de muitas conversas, mas que eu não vi o Paulo Júnior produzir tanto conteúdo assim a nível de internet ainda relacionado a isso. Mas antes da gente começar essa conversa, pedir sempre aquelas coisas básicas do YouTube, né? Você curtir, comentar, qualquer dúvida. Gostou, pode falar, não gostou também pode falar. E se surgir alguma pergunta do seu coração aí, algum diálogo que você queira fazer com a gente, ainda estamos disponíveis para conseguir responder todo mundo, conversar com todo mundo. E por favor, coloque aí no seu coração pelo menos 3 pessoas que você pode compartilhar esse conteúdo, essencialmente jovens líderes, pastores líderes, não só de comunidades, mas líderes das suas localidades, tá bom? Vamos lá. Bom, tá aqui em Goiânia, é sempre a decisão da nossa casa. O pessoal acha que sou só eu, né? Mas o Renan até ficou bravo comigo, porque era a vez de eu ir pra Floripa. Aí eu reuni com as crianças, falei, e aí, pra onde que a gente vai? Aí a Sara e o Matias, assim, não, é Goiânia e Brasília, Goiânia e Brasília, Goiânia e Brasília. Então, eles estão doidos com Brasília. Eu perguntei, tem algum youtuber, alguma coisa em Brasília? Não, eles só querem ir pra Brasília. Eu fiquei muito feliz por isso. Muito. E motivou até o assunto da nossa conversa. Mas antes, cara, se apresenta aí, se alguém ainda não te conhece, um pouquinho da sua vida, esse momento que você está vivendo, que tiver no seu coração. Dani, privilégio, uma honra poder estar aqui, a gente poder, mais um encontro nosso de conversa, né, de reflexão. É sempre muito bom, eu tenho muita alegria, muito prazer em conversar com você, em função disso mesmo, do seu compromisso de aprofundar, de refletir. Sou Paulo Borges Júnior, esposo da Lana, e temos o privilégio de, em casa, são 5 filhos, né, e muitos filhos aí por adoção espalhados por esse mundo afora. E uma mesa mesmo, nossa casa celebra o privilégio de ser uma mesa de muitos filhos, família. E é isso, sou por formação profissional engenheiro civil, por vocação fui me dedicar à teologia, à vivência, né, bíblica, e exercer ministério vocacional, pastoral, ligado ao Ministério Sal da Terra. Então isso é um pouco da minha história e é muito legal poder conversar sobre o que a gente vai conversar com você aqui em Goiânia, porque aos 14 anos de idade eu vivi um conflito muito grande de fé. Eu tinha muito desejo de espiritualidade verdadeira e tal, mas naquela época eu não conseguia ver isso na forma como a igreja vivia a sua espiritualidade. Então era uma inconformidade muito grande. Então aos 14 anos de idade eu vivi uma inconformidade muito grande na escola, na igreja, e muita canseira, meu pai, minha mãe. Eu fui praticamente expulso de quase toda a escola que eu estudei, já não tinha mais escola para me estudar na cidade. E aí eu conheci um grupo de jovens, de gente muito conhecida na época, conhecida hoje, né? E na época estavam juntos, a partir de Goiânia. Goiânia estava vivendo um avivamento nos anos 70, 71, 72. Quem é da minha idade aí sabe disso, né?
aquilo que aconteceu no Brasil em termos de avivamento, Goiânia, Belo Horizonte, foram os polos dessa ebulição espiritual na juventude. E aí eu conheci as pessoas, eles foram visitar a nossa igreja lá, me convidaram, eu vim parar aqui em Goiânia, e foi numa reunião de jovens, muito próximo de onde a gente está aqui, então está aqui gravando com você, nesse lugar, nessa esquina, bem pertinho aqui da Rua 3, e foi ali na Rua 3, perto do mercado lá, que eu tive esse encontro num terraço de um prédio, né, no terraço onde morava uma família lá, muito querida, e que eu tive um encontro com Deus verdadeiro que transformou a minha vida. Então, estar aqui falar com você, nesse endereço, né, e tanto tempo depois, para falar sobre isso, sobre espiritualidade brasileira, entre a juventude especialmente, é muito significativo, é muito simbólico. Porque eu fico sempre pensando assim, não é uma pauta que se colocou entre nós, assim, nem seminários, nada. Então não tenho nenhuma memória sobre algo nativo, assim. Pelo contrário, eu acho que a gente, pela influência americana, até europeia, mais americana, a gente foi, tipo, a gente não tem diálogo nenhum com a nossa cultura, né? Memória nenhuma com a nossa capital, tudo que você tem falado, assim. E eu sempre tive essa coisa também, por que pareça, mesmo sendo lá de Rio Preto, eu ficava pensando, por que será que a gente só lê pessoas de fora, né? Então toda vez que alguém me chamava para ir no podcast, eu falava assim, fala seus teólogos preferidos. Aí eu começava a falar, você, o Bitum, aí o pessoal, não, mas tipo, tem alguém melhor, não? Alguém mais capaz? Alguém mais graduado, né? Aí eu ficava forçando a barra nesse sentido, falei assim, cara, o nível de reflexão de alguns irmãos do Brasil, muitas vezes fui meio rechaçado por causa disso, é muito alto. Então eu gosto, claro, também do Tim Keller, várias pessoas abençoaram a gente, mas eu acho que a gente tem dentro da nossa nação essas pessoas. Eu fui vendo o que vocês tinham em comum, mesmo o Bitum tendo uma mente também de mundo, e eu fui percebendo isso, que vocês tinham uma mente de mundo, mas que a reflexão partia da localidade, com a experiência do mundo, mas da localidade, da vivência, da leitura que você tem de Brasil. Então muitos brasileiros nem sabem desse período do avivamento aqui em Goiânia, tudo que foi gerado a partir de Belo Horizonte. A gente tem na nossa memória os movimentos que sempre externos para cá. E aí comecei a te ouvir mais de uns anos para cá, seu apego por Brasília, tentar devolver a juventude por Brasília. Eu falei, cara, quero gravar sobre isso com o Paulo Júnior, porque de fato é muito diferente quando a gente começa a entender o evangelho a partir da nossa localidade e o que a gente tem para responder a partir da nossa localidade. Então, quando é que isso surgiu no seu coração? Porque na sua época a influência americana era maior ainda, porque só os americanos que pregavam, só eles que podiam fazer acampamento, só eles que... Na verdade, Daniel, eu creio que tem uma linha divisória aí. A espiritualidade brasileira, aquilo que eram as leituras, as reflexões, até os anos 75, entre os anos 75 e 80, era predominantemente europeia. Tá. Isso começa a mudar a partir dos anos 75. E para mim, como testemunha, como alguém que viveu a história nesse período e que sempre fui um observador. Eu sou um engenheiro da área de construção civil, então eu tenho por vocação observar o relevo, as condições climáticas, né? Então esse cenário geoclimático. Então por isso que você tem que observar essas condições para saber o que está acontecendo, né? Quais são as implicações disso naquilo que virá. O mundo estava vivendo uma transição do pós-guerra. É bom a gente lembrar que anos 70 e poucos, nós estamos falando de 30 anos no pós-guerra, que foi o período que eles tiveram para assentar
aquilo que foi o conflito mundial. A Segunda Guerra Mundial foi uma glacial, um evento mundial que afetou a humanidade de uma tal maneira que vai emergir agora um novo ser humano. E esse ser humano ele está quase que condenado a fazer uma opção sociopolítica entre ou ele é um capitalista ou ele é um comunista. Mas isso nunca foi uma disputa ideológica. A ideologia, que era o nazismo, foi rechaçada. O nazismo tentou se impor a partir de uma ditadura lá nazista, alemã. E é bom a gente lembrar que todo o processo ditatorial ele só se estabelece a partir de uma monocultura. Se você não tiver um ambiente monocultural, você não consegue estabelecer uma ditadura. Então, todos os países de governo forte, centralizado, ele só consegue prevalecer dentro de um ambiente monocultural. Já estou dizendo algumas coisas que eu quero dizer nesse contexto de Brasil. Eu creio que aqui vale para a gente entender a nossa espiritualidade. Aí o que acontece? Comunismo e capitalismo nunca foi uma ideologia implantada como cultura. Aquilo se estabeleceu como rescaldo de guerra. Houve uma guerra, a Europa, principalmente, foi totalmente arrasada, e os países onde a guerra chegou, agora é uma questão de disputar quem fica com o que sobrou. E isso foi rachado no meio. Sentaram numa mesa, metade fica para um, metade fica para outro. Nunca foi ideologia. Certo? E aí o mundo foi administrar a reconstrução da humanidade a partir daí. O idealismo comunista de um lado, capitalista do outro, e eles foram construindo. Eu acredito que mais ou menos 30 e poucos anos depois está resolvido. Falta uma parte do mundo para conquistar. Qual é a parte do mundo que não estava conquistada? A América do Sul. Porque foi a única parte do mundo onde não houve guerra. Né? A guerra não chegou. Então agora essa parte tinha que ser disputada o quê? Ideológica. Aí sim, aí agora a América do Sul vai viver aquilo que nenhuma outra parte do mundo viveu. Uma propaganda. Agora sim, uma cultura capitalista, uma cultura comunista vai ter que disputar isso culturalmente. Nesse período, o Brasil estava sendo totalmente influenciado por uma espiritualidade europeia multicultural. Então, quem chegou aqui foi John Stott, Francis Schaeffer, Martin Lloyd Jones, e uma leitura, naquela época dos anos 70, havia uma leitura aqui que estava tocando fogo no Cerrado. O Watchman Nee, que é como... Agora veja que coisa, como essa leitura que chegou ao Ocidente estava sendo revisitada por uma cultura oriental relacional. Uma cultura que falava de pai, de família, de igreja orgânica. Então, isso era o avivamento do Brasil nos anos 70. Era o avivamento que deu origem lá. Vamos lembrar que anos 70 no Brasil, o avivamento, o que está acontecendo? Pacto de Lausanne, exatamente para resolver um conflito. Conflito qual? Como é que nós vamos conciliar uma teologia europeia focada no convívio com a comunidade, na transformação das realidades sociais, com uma teologia agora praticamente pós-guerra americana de proclamação e de ocupação. E isso foi um conflito em Lausanne. E veio esse conflito onde? Aqui, só que agora o Brasil está sendo disputado como território a ser o quê? Conquistado. Então, meu irmão, a partir dos anos 75, 80, nós tivemos uma avalanche de chegada de missionários às igrejas, porque o Brasil foi descoberto espiritualmente pelo mundo evangélico que conquistou. Quem emergiu com força no pós-guerra? Quem foram os países que ganharam a guerra? Os países reformados, protestantes. Então agora era a vez do evangelho protestante efetivamente cumprir a sua vocação de evangelizar a terra. E qual era o espaço, qual era o povo não alcançado? Brasil,
América do Sul. Só que isso veio com um viés, entendeu, né, proclamatório. Aí a teologia brasileira mudou. E aí não mudou só a teologia, mudou o quê? A cultura. É bom a gente lembrar que nesses anos 70, o que estava acontecendo? A emergência do tropicalismo. O que era o tropicalismo? Era um movimento hippie com características pacíficas familiares. Diferentemente de todo o movimento hippie do mundo inteiro, o do Brasil queria família, muitos filhos. Haja visto a nossa querida Baby Consuelo hoje, irmã de fé, uma hippie que queria ter 10 filhos. Então era um contexto familiar, de um povo que verdadeiramente vivia em comunidade. Era quase o Brasil sendo redescoberto no ano 1500. Um povo tribal, mas que vivia tudo junto, era uma oca, não era uma tribo feita com várias tendas. O Brasil sempre foi essa cultura de todo mundo poder viver junto, compartilhar essas culturas. Só que isso, a partir dos anos 80, foi literalmente soterrado. Eu creio que há uma mudança aí e que ela não pode ser avaliada fora do contexto geopolítico, social, antropológico, daquilo que estava afetando a humanidade como ocupação, como garantia, né, de governabilidade, um punhado de coisa aí. Sim, e é justamente quando nasce a maior parte daqueles que hoje são os pastores das congregações, né? Que é quem está ali com os seus 35 a 45 anos, que já nasce imerso nessa cultura da proclamação, dessa linha de divisão entre a que começava a chamar ação social, as ONGs, a igreja, qualquer aparência, que está tendo também pós-ditadura aqui, né? Qualquer aparência de uma reflexão mais transformadora era considerado comunista. Aquela crise muitos teólogos viveram isso, né? Aqui, assim, foram perseguidos e etc., porque o viés teológico era um viés de proclamação, as igrejas começaram a ficar grandes, encher a igreja, aquele evangelismo para dentro da igreja. Isso, de terminar a tarefa. A ênfase, a gente escutava o quê? Vamos evangelizar o mundo. Evangelizar o mundo, Jesus só está esperando isso para ele poder voltar. Então a ideia não era de que a vinda de Jesus orientava o crescimento da igreja, não. A igreja, fazendo o seu papel, determinava quando é que Jesus ia voltar. Então a gente fez uma inversão, né? Como se Deus estivesse esperando a gente terminar o serviço e falar, bom, então agora eu posso voltar, né? Eu posso voltar. Então, assim, isso foi assim um negócio avassalador. E não estou aqui fazendo uma crítica de um certo ou de um errado. Estou dizendo uma leitura, uma leitura do tipo de pensamento que dominou. É bom também a gente lembrar que quando isso estava acontecendo, os representantes da teologia, então, norte-americana dessa vamos conquistar, porque é o que fez a América. A América é um povo que daqui nós não vamos para lugar nenhum e temos que dominar. Então essa ideia de dominar, os Estados Unidos, diferentemente do Brasil, foi um país ocupado, enquanto que o Brasil foi um país colonizado. Na América não houve miscigenação. No Brasil é pura miscigenação. Aqui todo mundo é uma mistura Mas, de meu alguém. Deus do céu, então, certo? Então, aqui continua sendo multicultural, lá é monocultural, porque é uma ocupação, é um país conquistado, aqui ele foi colonizado, houve uma mistura. As pessoas foram... Então, você vê que aqui no Brasil, em cada estado, você tem a mesma coisa com a sua característica, com o seu sabor, com a sua nuance, essa é a nossa realidade. O que é essencial entender? Que os teólogos representantes efetivos da teologia americana estavam vivos. A teologia europeia, que até então influenciava o Brasil, nós tínhamos meia dúzia de teólogos vivos, o resto era tudo teólogo morto. Então, a teologia do envolvimento, a teologia que depois deu origem a esse conceito de teologia integral. Então, o movimento da chamada teologia integral não veio à América. Ele veio da reflexão Lausanne, fundamentalmente europeia. Ora, a maior parte dos teólogos que inspiraram isso eram teólogos mortos. Sim.
Todos. Então nós tínhamos lá meia dúzia Sim. de teólogos vivos, John Stott, Francis Schaeffer e, Bem pouco. né? E C.S. Lewis, então que tem, tá vendo? Você vê a diferença, o C.S. Lewis vai para fantasia, quase é o metaverso europeu. Né? A forma dele transmitir o evangelho é reflexiva, é filosófica, obriga a pensar, é multicultural. Cultura. Não, bicho fala. Certo? Então, É uma Nárnia, né? é uma Nárnia, então, brincadeira. Certo? E isso foi praticamente soterrado. Né? Então, e não tinha quem defendesse isso, porque além de serem poucos teólogos que estavam vivos, eles não eram de Expressão, né? de argumentar. Eles não iam para um plenário para eles não eram de encher um estádio e terminar num apelo. Eles queriam terminar numa reflexão. Então nada contra, mas esse diálogo sempre foi um diálogo difícil. Eu creio que a principal arena. Então você vê, no auge do nosso avivamento, anos 70 foi quando eu me converti em 72, com 14 anos. Com 16 eu era líder de jovens já da igreja. Eu estava então com o quê? 17 anos. Nós enchemos um ônibus, certo? Sem ar-condicionado. Estou falando ônibus assim. Daquele, rural. Dificilmente alguém que vai na essa gravação vai encontrar um ônibus desse. 42 pessoas de Uberlândia ao Rio de Janeiro. Para participar do quê? Cruzada Billy Graham no Maracanã, 220 mil pessoas no Rio de Janeiro. 220 mil pessoas, 1974. Você consegue imaginar isso? A maior lotação do Maracanã desde a sua inauguração. Gente do Brasil inteiro, gente que veio a pé. Dani, eu estava lá, eu sacudi o lencinho, entendeu? O folder daquilo lotado. A gente estava vivendo um arrebatamento, uma coisa assim. A gente acreditava que a gente ia encerrar. Era um avivamento. Você imagina isso? O que foi isso em termos de logística? Hospedar 40 e tanto no Rio, um ônibus, rodar, cruzar, porque isso foram quase 18 horas de viagem. 40 e tantos jovens. E o Maracanã. Como o Billy Graham lotou o Maracanã? Como? Um Billy Graham. Quando você pensa o recurso de televisão, de mídia, convocar esse povo, fazer isso em 1974, é porque o Billy Graham chegou aqui, ele encontrou uma coisa que já havia. Havia um avivamento no Brasil, ele não foi produzido a partir da chegada dessa teologia. Não, essa teologia encontrou um povo que estava vivendo um negócio assim, ABU, MPC. É bom a gente lembrar que esses movimentos todos estavam em alta. Mocidade para Cristo, o Marcelo Gualberto vai ver essa... Aliás, é um cara bom de você conversar. Sim, né? sim. Você tem que conversar com o Marcelo Gualberto. Sim, e aí? Então você pensa, então estava acontecendo algo no Brasil. Sim. E qual era a teologia que estava fazendo isso? Era a teologia do povo, do convívio, entendeu? Meus amigos todos lá, era leitura obrigatória. O Otmani, por quê? Não, o evangelho da igreja orgânica, que convive, que se relaciona, mesma coisa que ela vive em casa, ela vive... Não havia uma liturgia, uma grande ênfase, olha com uma coisa, uma grande ênfase dessa teologia, anos 70 e tal, é que não havia um roteiro. A gente era capaz de se reunir num lugar, abrir a Bíblia e é o que acontecesse na hora. Eu vivi isso com 15 anos de idade, o que o povo acha que hoje é assim... Não, 15 anos de idade a gente juntava 50 pessoas numa sala e cantava a Bíblia. Você consegue imaginar isso? Um cara dar um acorde e a gente abrir a Bíblia e começar a cantar a Bíblia. Então a Bíblia era a letra, a reflexão, a instrução, era um manual de vida para todas as coisas, sem nenhum projeto. Ninguém me contou isso. Eu vivi isso na espiritualidade brasileira orgânica,
nos mais diferentes lugares do Brasil. Sim, sim. E aí quando que você de fato percebe que essa influência estava castrando assim a reflexão brasileira e a gente passa a ser o papagaio de pirata lá? Eu acho que quando começou a se estabelecer um padrão, é assim que vai funcionar, esse é o jeito certo de fazer. Então houve um momento em que a eficiência começou a ocupar o lugar da eficácia. A ideia de terminar rápido, de fazer bem feito, de ter o resultado, ou seja, a pressa de concluir, ela fragilizou a beleza do processo. Então nós começamos a ficar muito sinceros em terminar o serviço e pouco sensíveis à vivência dos processos. Aí foi se perdendo, a poesia foi ficando um pouco mais rala, a reflexão, o lugar contemplativo. Aí nós fomos deixando, você sabe disso, a gente foi deixando o acampamento para ter o evento. Sim. Você viveu isso, talvez inconscientemente, mas você está pegando o fim disso. Você ainda pegou um momento em que boa parte da liderança brasileira ia querer ir para o campo, ficar junto uma semana convivendo, comendo a mesma comida e fazendo palhaçada e dando nó na calça um do outro só para passar raiva e brincar. Ou seja, o que isso tinha a ver com o evangelho? Ô, Nani, o que tinha a ver com o evangelho você pegar uma calça que o cara esqueceu no banheiro, molhar ela até ela ficar encharcada, juntar dois de um lado, dois do outro, dar um nó na perna do cara, que a única forma dele recuperar aquela calça era cortando ela. O que isso tinha a ver com espiritualidade? Sabe o que tinha a ver? Família. Aquilo não era palhaçada. Aquilo era uma forma de se divertir um com o outro. De gerar memória. Aquele cara nunca mais queria largar daquela calça. Foi o auge dos acampamentos, né? Ele levava a calça para casa cortada. Só para lembrar que foram os amigos que estragaram a melhor calça que ele tinha. Eu estou exagerando? Não, é o que ficava, né? Uma palhaçada lascada, a gente ria de umas coisas quase que por obrigação, mas a gente queria privilegiar o cara que estava fazendo aquela... pagando aquele mico lascado. Né? Noite de talentos. Você viveu o fim disso. E aí começou, nós fomos saindo desse ambiente imprevisto, que uma comida podia dar ruim, que você ia ter que conviver com um cara, entendeu? A gente sabia a tonalidade dos roncos de todo mundo, porque dormia num alojamento com 30. Um banheiro único. Tudo junto. A gente conhecia os melhores e os piores perfumes de todo mundo, eu não estou exagerando. E tudo isso foi sendo substituído pelo quê? Pelo evento, pelo volume. Então a gente deixou de reunir 30 de 100 para reunir 3.000 de uma vez só. Que dava menos trabalho, o resultado era maior. Com isso a gente foi perdendo um pouco, a gente melhorou na sinceridade da eficiência, mas a gente perdeu a sensibilidade da eficácia. A gente foi ficando mais eficiente, mas menos eficaz, porque o tipo de gente que a gente começou a produzir é gente mais instável, gente mais exigente, consumo, né? Gente mais cheia de mania e que não aguenta uma coisa ruim. Ele não tem responsabilidade nenhuma com o que está dando errado. Sim. Concorda? Sim. Mas quando ele vivia em comunidade lá, tal, se desse um ruim, ele estava pagando um retiro e ele tinha que ajudar a resolver um problema pelo qual... Sim. Ele a gente vê isso lá propriamente no JV, essa transição. Os equipantes, que a gente chama QG, eles iam antes, pagavam para trabalhar e não tinha funcionário. Você chegava no acampamento... tinha que capinar, tinha que limpar os quartos, e todo mundo achava assim, aquilo ali era o ponto mais alto. Assim, E aí eu vou usar uma expressão, e aí quem vai me escutar, senta, respira fundo, porque eu tenho que usar essa expressão assim, sem nenhum preconceito social, certo?
mas entendendo o que foi o movimento sociocultural no Brasil. Isso que nós estamos falando dos anos 70 e poucos, que essa coisa era uma vida... A igreja vivia literalmente em comunidade, né? Então, as coisas aconteciam de forma muito orgânica. Um evento de igreja era de forma orgânica, não tinha o compromisso com a excelência era no outro nível, né? Então você não tinha tanta gente contratada para fazer isso. Daí para frente, tudo que ia fazer tinha que contratar, banda, pregador, tudo. Nesse contexto, as pessoas que tinham formação, cultura, estrutura, participavam do processo. Eles eram beneficiários, mas eram também agentes. Você ia montar um retiro, o padrão sociocultural era de gente que tinha cultura, formação, conhecimento, educação e tal. Com o tempo, esse tipo de atividade começou a ser coisa para pobre. Porque aqueles que tinham alguma formação não queriam mais esse ambiente. Eles começaram a ficar mais exigentes. Aí, quem podia foi migrar para outro tipo de evento. E esse encontro mais orgânico ficou sendo para atender uma população mais pobre, com cabeça mais emergente. Eu acho que foi aí que a nossa teologia empobreceu. Porque ela passou a ser uma teologia de prestação de serviço e de solução de problema. Ela deixou de ser uma teologia que falava de uma natureza, daquilo que era a natureza da igreja, a vocação da igreja, o que eram os valores da igreja. Então, até anos 80, a gente vivia a igreja pelos seus valores, o que era a vocação dela com quanto povo na terra. A partir daí ficou parecendo que ela era o time de Deus para terminar um serviço e a hora que acabasse... Que era esse compromisso mesmo da evangelização mundial, né, que se falava, né? Isso. E aí quando que você começa a perceber, que nem eu falei agora, que isso afetou ao ponto de tirar a capacidade de literalmente castrar, assim, o brasileiro, o jovem brasileiro, ele não sabia que ele podia fazer outra coisa, porque ele virou um prestador de serviço, como você fala muito bem, às vezes foi se pegando da periferia os melhores e trazendo para os grandes centros, e aí foi causando até um problema cultural, que tira os príncipes, quase aquela coisa da África, né? Exato. Tira os príncipes da vai tirando para levar para o grande centro. Vai estratificando. Porque eles vão produzir aquela experiência que se fala hoje, aquele culto muito bem organizado, mas sem nenhuma reflexão de transformação do ambiente, da língua, da cultura. Então hoje você vê assim, é de nível de uma conversa mais psiquiátrica mesmo, assim, o que acontece. Você vai numa igreja totalmente brasileira e as pessoas vão usando expressões... Não. Então, assim, de outras línguas. É chocante. Você fala, isso não é muito normal. Assim, eu vou cometer um excesso aqui, tá bom? Eu vou me permitir na nossa conversa e depois cada um veja o que faz com isso aí. Se a gente cometer assim, um excesso, né, de reflexão, o Brasil, quando descoberto, foi quase que nominado uma terra prometida. Então, Novo Mundo é quase sinônimo de Sim. terra prometida. A humanidade olhou para a gente e viu a gente como um recomeço, uma possibilidade. Só que essa terra prometida é como se a gente estivesse vivendo o Velho Testamento tudo num lugar só. Uhum. Então a gente não precisou ir para o Egito. O Egito veio e se instalou na Terra Prometida. Você já parou para pensar que assim que o Brasil foi declarado um novo mundo, a terra da promissão, o lugar onde a humanidade poderia recomeçar, imediatamente esse país viveu um período de escravatura quase equivalente ao período de escravatura de Israel no Egito, 400 anos. Sim. Literalmente 400 anos. Então, de 1500 até 1880 e tal. 88, Tá certo? Aí a libertação disso não foi fácil, porque aí nós estamos vivendo agora, você encerra a escravatura, você tira de 400 anos, são 40 anos no deserto de uma mentalidade que agora ela vive uma dualidade.
Eu tenho uma promessa, mas ao mesmo tempo eu só tenho um jeito de resolver isso, que é através do serviço. Então o Brasil, eu acho que ele ainda está vivendo essa ressaca de uma mentalidade escrava. Operária, né? Operária, que quando ele pensa em... Toda vez que ele pensa em viver como filho, ele imediatamente é obrigado a... Então existe uma fortaleza de mente escrava no Brasil, onde o brasileiro é facilmente induzido a pensar. E aí eu acho que existe de novo, vou cometer de novo, um exagero teológico, filosófico. Se a gente pensar a parábola do filho pródigo, eu já falo do filho pródigo para facilitar a identificação. Estados Unidos e Brasil são dois irmãos, não é um pai e um filho. O Brasil não é filho da América, o Brasil é o irmão mais novo da América. E parece que eles repetem as culturas dos dois irmãos na Bíblia. O mais velho, que fez tudo certo e por isso acha que é merecedor. E o mais novo, que tendo feito tudo errado, acha que tem que compensar seus erros com a prestação de serviço. Então, acho que o Brasil vive a cultura da compensação. Literalmente, né? O mais novo volta para ser escravo, né? Volta para ser escravo. O mais novo volta para pedir emprego. E o mais velho sentado na posição do direito de dizer, não, que eu é que digo para o meu pai o que ele tem que fazer. Está vendo como é que isso culturalmente está assim estampado no mapa mundi? Né? Um povo que não mistura, não vem à mesa, o filho mais velho não vem à mesa. Não existe colônia americana no mundo. Não há miscigenação da cultura americana na história da humanidade. É fechado na sua atividade, na sua excelência, na sua forma de fazer. Isso aqui não é uma crítica, é uma reflexão, não estou criticando. Sim. Não é um certo ou errado. É só uma forma de pensamento. Em conflito com a sua identidade paterna. Não existe figura paterna na cultura americana. Quem chama o soldado para a guerra é um tio, é o tio Sam. Não existe uma figura de pai no metaverso americano dos heróis. Hulk, Super-Homem, Batman, Homem-Aranha, Capitão América, nenhum convive, muito menos a Mulher Maravilha. Então, não convive com... E no metaverso Disney, aí que piorou, porque aí é tio Patinhas, tio Donald, tio Mickey e um Zé, papagaio carioca. É isso. Quando o nosso personagem é um papagaio, né? É um papagaio. E é um Zé, carioca, que detesta trabalhar e que gosta de levar o povo na conversa. Então, isso está estampado na cultura. E a gente pagando para... Né? Por exemplo, você vai num parque americano, nem a água é de verdade, tudo é bombeado, a pedra não é de verdade, o castelo não é de verdade, tudo certo. Você vai num parque europeu, pode ser que tem... Aí você fala, mas foi para isso que eu paguei, porque você chega lá, a pedra é de verdade. Você fala, não, mas podia ter uma pedra mais bonita, igual eu... Tem lodo, tá sujo. Tá tudo sujo, tem lodo. Você foi lá, você viu, não é totalmente... É outra... Né? Então, uma coisa é para impressionar, para dizer o que o homem é capaz de fazer, e outra coisa é aquilo que está lá. Então, acho que nós estamos vivendo esse... Nós estamos querendo cumprir Malaquias. Sim. Nós não. Eu creio que o Brasil, e agora eu vou cometer um excesso mesmo aqui, eu creio que o Brasil é o grande responsável para cumprir Malaquias 4 na história da humanidade. O ambiente onde é possível reconciliar os pais com os filhos e os filhos aos pais. Eu creio que o Brasil, inclusive, ele inconscientemente, intuitivamente, ele talvez seja uma das populações mais imersas na cultura americana, quem sabe, para no momento certo ser levantado e fazer uma reconciliação afetiva entre a própria América e a sua própria história com quanto família e não com quanto nação poderosa. Sim, sim. E como que você enxerga assim não só a importância, mas a urgência da reconexão do jovem brasileiro com
com a sua história, com a sua cultura, até com a sua capital, que Para foi quando ontem. Para ontem. O Brasil, a primeira nação brasileira precisa encontrar a sua capital. Sim. Até então, todas as capitais brasileiras não eram brasileiras, eram capitais mundiais no Brasil. Uhum. Então, Salvador não era a capital do Brasil, era a capital do mundo no Brasil. Uhum. Era uma capital do mundo numa terra São Salvadora. Uhum. Ou seja, era o mundo querendo encontrar salvação na terra Brasílis. Depois, o Rio de Janeiro é uma capital diplomática do mundo no Brasil. Brasília acontece como uma capital feita por brasileiros, de representantes de todos os estados brasileiros. Desde os tempos do Dom Pedro II sonhou em ter uma capital do Brasil, no interior do Brasil. Então eu creio que a primeira coisa é o povo brasileiro encontrar sua capital de forma afetiva e dizer, não, nós temos uma capital, nós temos uma cidade a ser defendida que nos represente. E hoje, para a juventude brasileira, Brasília não representa. Tanto que 75% da juventude brasileira quer morar em qualquer outra capital, menos a sua própria capital do país ou até do seu próprio estado. Então, os jovens brasileiros querem morar em outras capitais que não sejam brasileiras. Então, a primeira coisa é resgatar uma relação afetiva. Eu creio que, por exemplo, um jovem ele vai ter dificuldade em amar São Paulo como sua capital se ele não amar Brasília como capital do seu país. Ele vai ter interesse por São Paulo naquilo que diz respeito aos interesses dele, mas não como uma das capitais do Brasil. Ou seja, então ele não vai ter um afeto pelo que São Paulo representa para o Brasil. Ele vai ter um desejo para o que São Paulo representa para ele, no interesse dele. E se não tiver interesse, então é melhor ele mora em qualquer outra capital do mundo, menos na dele. Uhum. Se a gente recuperar um afeto nacional a partir da nossa capital, isso vai mudar a relação dos nossos jovens com as suas próprias capitais. Porque ele vai saber que existe um lugar onde as capitais dialogam e aí cada uma delas fará sentido na sua vocação local e não individualmente naquilo que é o seu interesse pessoal. Sim. Entendeu? Ou seja, sem Brasília nós não construímos uma noção de nação. Sem uma construção de nação eu não consigo construir uma noção de propósito para a capital onde eu estou. Se eu não construir isso, eu sou um exilado. Eu vou tentar resolver o meu problema em qualquer outro lugar, menos na onde eu tenho responsabilidade. E para o jovem brasileiro, Brasília é um lugar de corrupção, de briga, de estresse. Não está na agenda de ninguém. Não. Conhecer Brasília, né? Passar por Brasília. Não como um lugar afetivo. Não. Entendeu? Vou. Igual ele gasta um mundo de dinheiro, eu vou lá, eu levei minha família, eu não tenho. Incentivo as pessoas a irem para esses lugares. Conheci, vivi, acho que isso é importante, não é essencial, mas importante. É uma boa oportunidade que a pessoa que viaja conhece, mas não sem amar e gostar do seu próprio país. É bom ir lá. Mas você não vê um jovem hoje fazendo plano de pensar, vou dar uma volta de barco no Lago Paranoá. Mas ele vai gastar um mundo de dinheiro para tirar uma foto no Rio Sena com a Torre Eiffel ao fundo. Nada contra. Faça isso, mas ame a sua capital. Sim. E fala um pouco daquela questão da posição geográfica de Brasília, com aquela visão que o Dom teve, etc. Científico todo mundo dá a ler. Tudo que eu vou falar aqui agora não é viajação, não. Está escrito. Então, teve um cara, 1800 e qualquer coisa lá, 80 e tanto. Ou seja, Dom Pedro II. Por que eu quero insistir em Dom Pedro II? Porque é um filho que confere ao Brasil uma singularidade quase que única na história. Há um período em que a sede do Império Português é o Brasil, porque o príncipe herdeiro estava residindo aqui, então há um pedaço de tempo, tanto que ele é requerido para voltar exatamente porque era impróprio. Mas esse cara, o Dom Pedro, ele queria
transferir a capital para o centro do Brasil, com ideias, inclusive, de que fosse a capital do Império Português. Por quê? Porque ele estaria protegido dos seus inimigos naturais. Então ele pensava que o Brasil poderia ser a sede do Império Português e, com isso, o Império estaria melhor instalado, mais seguro, com mais... enfim. E ele mandou um cara para cá que era o Couto Magalhães, um comandante, um cara da confiança dele, que fez uma trajetória, ele faz uma trajetória lá meio São Paulo, Campo Mourão, ali na fronteira, perto da tríplice fronteira. Por que Campo Mourão? Porque lá ele encontrou onde a Mata Atlântica se encontrava com o Cerrado, é onde o Cerrado tem a sua expressão mais ao sul. E aí ele vem até Campo Mourão e começa a subir. Aliás, Campo Mourão chama Campo Mourão por causa do Couto Magalhães. E ele vem subindo, fazendo quase que a Transbrasiliana, essa estrada que vai passar ali, Campo Mourão, subir, São José do Rio Preto, passar e vai depois emendar aqui e ser lá. Isso é importante saber, que, ou seja, é uma linha que cruza, há uma linha estrada que cruza e que vai sair lá em Belém. Certo? Então é quase que uma linha reta, que vem lá de baixo, no extremo sul, quase fronteira com a Argentina, enfim. E esse cara para aqui nos Pirineus, nascente do Araguaia, para onde você vai dar uma passeada lá. Esse lugar dos Pirineus, que depois foi batizado o berço das águas. 80% das nascentes dos principais bacias, das principais nascidas hidrográficas, tem águas dos Pirineus. Então os Pirineus colocam água em 80% das principais bacias brasileiras, ao norte, a leste, a oeste e ao sul. E é a nascente do maior manancial de águas subterrâneas do Brasil e, quem sabe, do mundo aquífero Guarani. Também aqui, quando esse cara chegou aqui na beira do Araguaia, ele disse uma coisa: encontrei um lugar onde vai surgir uma nova humanidade. Ele batizou o rio Araguaia de o sal da terra, porque ele falou que às margens do Araguaia, nessa região dos Pirineus, ia nascer um povo com outra cabeça, com um grau de prosperidade, que aqui seria o centro de prosperidade para o Brasil e para o mundo. Ele profetizou que seria uma coisa... E por que ele falou que esse cara, o ser humano que nascesse aqui, ia ser diferente? Porque ele estaria num plano alto, sem barreira para o céu. Ele veria o céu infinito, como em poucos lugares do mundo. Ele poderia contemplar as profundezas celestiais. Ao mesmo tempo, ele teria abismos profundos, como a gente sabe lá, né? Aí você vai juntando tudo que está nessa região aqui, essas coisas abismais lá, esses lugares profundos, de rios, de vales profundos. Então, esse cara que consegue ver o mais longínquo infinito e a profundeza, ele vai ser um cara diferenciado, porque ele vai saber das intimidades, das dores interiores e das contemplações celestiais. Esse homem consegue resolver qualquer coisa. Couto Magalhães. Ao mesmo tempo, na mesma época, Dom Bosco, na Itália, nunca pisou no Brasil, nunca pisou na América do Sul, teve um sonho. Um jovem pegava ele lá no interior da Itália, trazia ele, num arrebatamento espiritual, para a América do Sul. 1880 e coisa. Dom Pedro II, Couto Magalhães, tudo isso acontecendo. Aí esse anjo pega ele, faz ele fazer uma viagem de trem do extremo norte da América do Sul ao extremo sul da América do Sul. Depois ele faz um cruzamento longitudinal, leste-oeste. É quase aquela estrada de ferro, depois transpantaneira. Essa estrada de ferro ela existiu depois em loco. Ela veio São Paulo, Araguari, Estrela do Sul, tal, até para onde? Em Anápolis. E de Anápolis seguir por terra até o extremo oeste do Brasil. Então nós temos essas vertentes, elas se cruzam. E onde, na visão do Dom Bosco, esse trem cruzava? Quando o anjo lá, o jovem, levou ele para ter essa visão celestial, essa viagem de trem no céu, teve um cruzamento. E o anjo falou para ele: marca essa coordenada, porque nessa coordenada vai surgir uma nova cidade. E essa cidade será uma nova Jerusalém, a habitação de um novo povo sobre a terra.
Vai ser um lugar montanhoso, acidentado, mas vai surgir um lago. Um lago vai surgir desses vales e nesse Planalto Central. E esse lago vai ser tão grande que ele vai parecer um mar. O Lago Paranoá de Brasília é a terceira maior frota náutica do Brasil. E está lá. Então, na coordenada dada por esse Ângelo Dom Bosco, foi construído Brasília. E quando abriu o concurso, quando Juscelino Kubitschek abriu o concurso para saber qual projeto construiria a cidade, Lúcio Costa fez uma cruz no papel e disse: Brasília terá que ser uma cruz, porque é a melhor forma de distribuir todas as riquezas e recursos que serão distribuídos a partir dessa capital. Consumando a visão do Couto Magalhães, Pirinópolis, Planalto Central, Araguaia, Berço das Águas, o Dom Bosco, e isso está tudo escrito. Depois veio uma caravana sueca, tem lá um caminho, lá uma trilha, você vai lá na Ermida, um cara que também, depois já de Brasília construída, ele faz uma viagem dizendo que aquilo seria um entroncamento da humanidade, que Brasília não foi construída para ser uma capital, né? E foi batizada desde a época lá, Dani, de Cidade da Paz. Brasília tem esse apelido desde a sua fundação, a sua formação. Mas, para não parecer que nós estamos doidos, agora em 2024, Brasília foi eleita a capital mundial do nômade digital, ou seja, esse novo tipo de ser humano que está surgindo, que habita o planeta, que é um cara que viaja por céu e terra, é trem viajando no céu, é tatu viajando na terra. Esse ser humano que tem o mundo como o seu lugar de habitação, elegeu Brasília como a sua capital. É a capital mundial do nômade digital, de quem quer trabalhar online e, ao mesmo tempo, está na distância mais curta para todos os lugares do mundo. Sim. E até que você fala, né? A própria ONU vai reconhecendo isso, né? Com certeza. Sempre sendo abertos seus plenários por uma voz brasileira. Porque o primeiro país a assinar o Tratado da ONU foi Brasil. Quem devolveu Israel para a Terra Prometida foi um diplomata brasileiro. Então foi o Brasil que foi essa voz profética para devolver. Então o Brasil está sempre marcando história nessas transições. Eu sei que o tempo está avançado aí, mas eu queria dizer uma coisa na nossa conversa hoje, usando o termo proposições. E a gente não vai conseguir saber qual é a posição do nosso propósito, porque isso que é uma proposição, é você chegar à posição, ou seja, uma proposição é aquilo que te leva à posição do seu propósito. Então, eu estou propondo, eu estou dando condições de colocar você no lugar onde o seu propósito é cumprido. Não haverá proposição se não houver uma disposição. Então, a partir do momento que se revela uma proposição, então eu tenho que ter uma disposição. Porque foi quando Deus fez a proposição para o Adão e disse: sai da tua terra e vai para o lugar que eu te mostrarei. Abraão, né? Desculpa, para o Abraão, não é o Adão. Sai da tua terra e vai para o lugar que eu te mostrarei. Isso é uma proposição que implicou uma disposição. E que implicava a renúncia de uma pré-posição. Então, eu creio que o Brasil hoje está vivendo a sua proposição para uma disposição que ele tem que se libertar da sua pré-posição. Então, nós estamos sendo desafiados a sair desse lugar de uma mentalidade escrava. E o Evangelho, por que eu estou usando essa fala? Porque o Evangelho não é para produzir uma atividade. O Evangelho era para garantir a formação de uma pessoa. Se o Evangelho é para produzir uma pessoa, agora sem nenhuma paixão
brasilina. Eu não estou aqui falando agora como um brasileiro apaixonado, nacionalista. Não. Então agora estou falando como um representante da humanidade. Eu quero compartilhar com você da genealogia de Lucas, de Adão. Então esse homem formado a partir de Adão, ele vem, Deus falou que ia fazer desse homem alguém de estatura perfeita. E Cristo veio para dizer que esse homem não era o Adão, é Cristo. E aí agora nós temos a revelação, a promessa feita a Adão, revelada absolutamente em Cristo. Então é uma pessoa, o que Deus está formando não é uma reunião. A igreja não é uma reunião. A igreja é uma pessoa. A igreja é um ser. É a pessoa. Nós somos parte de uma pessoa. Então, a história é para formar uma pessoa. Ora, se a história é para formar uma pessoa, onde essa pessoa encontrou seu lugar último no planeta Terra? Onde? Onde foi o último lugar onde essa pessoa se encontrou com a última expressão de ser vivo? Foi aqui. Nós não temos nenhuma outra capital instalada no mundo, nós não temos nenhuma outra parte do planeta descoberta depois de nós. A última parte do mundo a ser descoberta foi descoberta em 1500, quando eu estou falando do mundo, porque havia mundo para todo lugar, mas essa cultura, esse ser humano que vem lá de Jerusalém, descobriu os confins da Terra quando bateu na costa brasileira em 1500. Não tem depois disso. E depois disso ele vem descobrindo o que ele começou a descobrir. E a última parte a ser descoberta, instalada, onde ele colocou o seu último marco, onde a cruz foi colocada por último, o último lugar da Terra, onde a cruz foi colocada, é Brasília. Goste ou não, conte a história do jeito que você quiser ou não. Você entende o que eu estou dizendo? Não é uma questão religiosa, não é apego, os cruzados. Não é isso. É só uma história. Então, isso quer dizer o seguinte, aqui... É a responsabilidade, né? É uma responsabilidade da gente ser esse ser humano. Então, não é a responsabilidade de produzir um evento, não é produzir aquilo que todo mundo está querendo que a gente faça, não é o que nós vamos fazer. É quem é essa pessoa que marca esse lugar, não é a cruz. Mas quem é o ser humano crucificado nela? Ou seja, se esse é o último lugar onde a cruz foi colocada, quem é a melhor expressão Cristo a ser colocada nessa cruz se não fosse a gente? Então nós estamos aqui para ser uma expressão última, plena, de um ser humano bem resolvido e não mal resolvido, que está aí achando que é o que nós ainda vamos fazer. A igreja brasileira tinha que ser a única igreja no mundo que já viu tudo que a igreja foi capaz de fazer e não estaria perdendo tempo. Nós não tínhamos que perder tempo. Igreja brasileira, não perca tempo fazendo o que já foi feito. Fazer mais bem feito do que já foi Fazer feito. mais bem feito do que já foi feito. Não vamos perder esse tempo. Vamos nos concentrar e nos tornar uma pessoa bem resolvida. O grande desafio da igreja brasileira não é o que ela vai fazer. O grande desafio nosso é o tipo de gente que nós vamos nos tornar. A ponto de a gente conseguir ser nu e gente. Sabe por quê? Quando o mundo velho chegou no Brasil, sabe o que mais chamou a atenção? Esse povo é pelado, mas é gente. E sabe o que mais impressionou a cultura europeia quando chegou no Brasil? É que esse povo pelado, e que era gente, não queria fazer guerra, mas recebeu todo mundo com presentes. A cultura antiga humana não encontrou no Brasil resistência, porque encontrou um povo pacífico que não queria fazer guerra e não tinha o que defender, e que morava todo mundo junto na mesma oca. É o único povo tribal na história da humanidade que o sistema habitacional deles era comunitário.
comiam tudo juntos e tinham tudo em comum e viviam pelados porque não tinham vergonha, a ponto dos jesuítas que chegaram no Brasil escreverem: acho que nós encontramos o jardim do Éden, porque encontramos um povo que não tem vergonha de andar nu na frente um do outro. Era a primeira vez que a humanidade encontrava uma tribo indígena pelada. Não tem povo no mundo pelado. E agora nós estamos nos travestindo. Hoje a gente tem vergonha de ser quem a gente precisa se vestir de outra coisa para ser aceito. Né? Que preposição é essa? Que prepotência é essa? Que presunção é essa? Que coisa prevista, previamente imposta, previamente estabelecida, que não tem nada a ver com a nossa origem. Então, que a gente possa receber esse esforço da sua geração de uma proposição, para que nós possamos viver a nossa vocação com toda disposição. Amém? Amém. Caminhar para esse lugar. Sim, eu tenho feito esse esforço, assim, mesmo da minha forma, às vezes tímida, né? Você sempre me critica nisso, assim, da minha timidez, mas é um trabalho mais... Escrevam para o Dani. Vamos fazer uma apelo aqui. Escrevam para o Dani. Eu tenho que interromper. Escrevam para o Dani. Eu sou o cara que o Dani conversa que mais... Quantas conversas aqui? Escrevam para ele, fazendo um apelo. Dani, libera geral, entrega tudo aí, nós vamos conseguir suportar isso. Sim, sim. Manda, entrega tudo aí. Não, mas eu tô indo. Eu sei que você está fazendo. E esse esforço de gerar uma cultura, contracultura, estando lá mais num lugar extremamente comercial, onde tudo se vê pelo que se tem, não pelo que se é, e de certa forma, assim, teriam várias pautas que a gente podia conversar. Mas quando eu pensei, assim, nessa possibilidade de estar aqui em Goiânia gravando, e foi até difícil da gente encontrar essa agenda e tal, é para, de certa forma, libertar mesmo a nossa consciência. O brasileiro, a gente brinca, né? O brasileiro tem que ser estudado pela NASA, então a gente dá conta de qualquer coisa, mas quando chega na produção teológica, filosófica, é o nosso personagem mesmo, é um papagaio que reproduz, assim, de uma forma malandra ainda essa consciência. Então, assim, a gente tem feito esses esforços de estar junto. Então, hoje eu nem vou fazer aqui, muita gente mandou perguntas, até para a gente poder aproveitar uma agenda juntos com outros irmãos que fazem parte aqui do projeto, membros, etc., para a gente ter outros encontros ou lá em São Paulo, talvez cheguei a pensar no próximo encontro sem Brasília mesmo, talvez lá no esforço junto com os irmãos lá da Vertes e tal, então que eu ainda não os conheci, mas estou pensando assim, ter mais encontros de proposições e cada vez mais ser menos eu, assim, a gente gerando uma comunidade. Dani, talvez assim, a sua maior contribuição nesse processo, eu creio que eu sempre quero incentivar você para assim, essa uma convicção mesmo interior de quem você representa no processo, ou seja, o lugar que a sua pessoa ocupa no processo, não a pessoa Dani, mas a sua história, a sua composição química. Eu represento o mais novo de uma turma mais velha. Eu era o mais novo. Tanto é que você vê, esses amigos, tudo que eu frequento, com quem você convive lá, eu era o mais novo deles. Até mais novo que alguns contemporâneos. Então, eu tenho 67, todo esse pessoal que viveu esse avivamento, anos 70, e que junta tudo. Aí você põe todo mundo junto aí. Gesiel,
vencedores lá com o Jamie Camp, e vai pondo todo mundo aí. Não, Valdir, Robson, Ziel, tal. Todos, você pode ver que eles têm exatamente isso aí, uma diferença de 5, 4, 6 anos acima de mim, e daí para mais. Certo? Porque eu era o cara que estava entrando. Então eles estavam lá com 20, 21, tudo maior de idade, transitando de MPC para ABU, e eu lá com 16. E você representa também essa transição já da... Você já é esse cara onde eu sou velho e você conviveu com a gente no outro ambiente. Você é o cara que... Você representa o último ponto de contato. Você representa uma geração que é o último ponto de contato dessa cultura que ainda envolvia arte, relacionamento, sensibilidade. Tanto é que um dos caras mais próximos de você lá, que era o Gesiel, ele é esse cara. Que a gente estava lá fazendo uma cruzada, ele desenhando, contando história, fazendo caricatura, misturando a percepção brasileira, a ironia, a graça, ao ambiente evangelístico. Então, você ainda conviveu com isso. Depois de você, é quase zero. Então, a sua geração e os da sua geração têm uma responsabilidade. Talvez daí os seus conflitos. Por exemplo, eu vou citar por nome sem medo de ser feliz. O Guilherme. Né? Ele também viveu isso lá pelo lado do France, como é que chama lá o movimento lá? Você falou com o Guilherme? Do Labri. Ah, do Labri. Labri. Tá vendo? Então, o Guilherme do Labri é a mesma coisa. Você está vendo que é uma cultura europeia. Aí você vai entendendo os conflitos. E aí eu estou com toda a liberdade de dizer isso, os conflitos assim de como expressar, de como... Então, eu quero encorajar essa geração de vocês que ainda conviveu, porque para tratar isso de forma ainda mais intencional. Para entregar isso não como uma ideia. O que você carrega não é uma ideia, é uma genética. Nossa geração, eu quero colocar minha geração a serviço especialmente da sua geração, que vive vocês vivem conflitos emocionais, espirituais muito semelhantes. Porque vocês são inconformes a tudo que está aí, mas ao mesmo tempo fica parecendo que é só discordando. E não é, porque vocês representam um conflito genético. É um conflito de essência, de natureza e não de ordem. Então sejam ousados no sentido de estabelecer isso como alguém que está lutando por um traço da identidade. Qualquer falta daquilo que vocês carregam como ponto de transição na formação dessa pessoa vai reforçar a crise de identidade das próximas gerações. Então entreguem o seu conteúdo, não como quem está entregando uma ideia, mas como quem está misturando na composição físico-química da formação dessa pessoa um elemento essencial. O que você entrega não é teologia. Sim. O que você entrega não são suas ideias. Entregue seus conflitos, suas lutas, seus desafios, a sua forma de pensar, porque isso é um elemento físico-químico essencial na formação dessa pessoa que vai ser referência para a humanidade. E a geração de vocês está sofrendo um achatamento. E ela está vivendo A geração de vocês, se não tomar cuidado, o prazo de validade dela vai ser inferior ao meu. Porque o nível de pressão que vocês estão enfrentando é maior do que o que eu enfrentei. Amém? Sim. Então, quero te encorajar. Eu estou aqui terminando essa conversa aqui, encorajando os da sua geração que viveram isso. Que você carrega, você tem essa memória. Muitos da sua geração não tem. E eu seria capaz de fazer uma lista aqui de uns 10 amigos seus. Você vai ver que entre em contato uns com os outros. Há alguns líderes no Brasil da sua geração aí que estão vendo esse conflito, que estão vendo a coisa acontecer,
e estão pensando, bom, parece que meu tempo vai passar, parece que vai acontecer alguma coisa aqui, eu não entreguei tudo que eu podia ter entregado. Então, amém? Amém. Essa é a marca, né? Mobiliza isso como uma proposição de fato, você não está... quero te encorajar nesse esforço, o que for possível, entendeu? Né? Ajudar, cooperar, incentivar, estimular. Show. Obrigado. A gente está, de fato, encerrando aqui, né? Esse programa aqui, e muito contente em tudo que a gente repartiu aqui, como você colocou, né? São proposições, você colocou a palavra exagero, né? É uma conversa, né? Então, tipo assim, não estamos aqui querendo concluir nada, né? Pelo contrário, a conclusão até faz com que a pessoa não se permita refletir e gere esse conflito para um encontro, né? A conclusão é quase burra, né? A conclusão encerra um ciclo, às vezes desnecessário. Quase burra. Então, benção, assim, não vou nem ler os comentários, porque eu pretendo aproveitar uma ida sua lá para juntar com... na minha cabeça eu tenho que fazer várias coisas menores, assim, gastar menos esforço e mais força nesse processo, né? E pronto, se você tem alguma coisa a ser compartilhada aí, coloca aqui, vamos juntos, vamos encontrando, vamos nesse esforço de pensar uma teologia que aproveita tudo, mas que tem condição de pelo menos gerar, florir algo a partir de nós mesmos, né, da nossa cultura, da nossa vivência, e todo esse nosso esforço de gerar uma proposição é justamente de não ser uma conclusão, né, uma proposição. Então, que seja uma bênção para você, nessa sua reflexão, que seja uma bênção os nossos encontros e tudo que a gente está gerando aqui a partir do Espírito. Se Deus quiser, na próxima semana a gente reúne aqui e continua umas próximas conversas, umas próprias e próximas conclusões aí a partir das nossas proposições, tá bom? Valeu! Sejamos uma bênção até semana que vem. Valeu? Valeu, bênção demais. Show de bola. Valeu, Rafa, tem que bater palma, pô. Você ficou aí, você não falou nada.